Eu vou ir direto ao ponto. Esse vídeo é sobre aplicar para estudar nos Estados Unidos. Especificamente em faculdades americanas. No entanto, ele também serve caso você queira aplicar pro Canadá. Vai mudar, muita pouca coisa, que eu posso fazer um vídeo separado. Enfim, ele vai te dar uma noção básica de como é o processo de aplicação. E pra te ajudar melhor, eu vou fazer, uma série de vídeos específico pra cada passo que eu separo nesse vídeo, sabe? Um vídeo individual pra cada um deles. Então, o processo pra estudar nos Estados Unidos é um processo holístico, ou seja, ele é um processo que ele olha pra você, então ele quer saber quem você é, o que você faz, o que você promete ser, quais são suas qualidades, se você é um fit bom pra instituição, porque cada instituição lá tem seus valores específicos, e aí como que mostra pra eles essas coisas, né? Você mostra pra eles essas coisas através de uma série de passos que moldam o seu perfil. Você meio que precisa mandar o seu perfil pra eles através desses passos que eu vou falar. O primeiro passo é através das suas extracurriculares. O que são extracurriculares? Caso você não saiba, a gente não tem tanto essa, incentivo a extracurriculares, mas é tudo que você faz fora de sala de aula. Então, seja ser presidente do Grêmio ou líder de turma ou até jogar bola, enfim, qualquer coisa entra, qualquer coisa mesmo. Se você tem uma conta de fã no Instagram, isso também entra, tá? O que eles medem aqui? O que eles realmente medem quando eles veem suas extracurriculares? O que eles julgam de mim através das atividades que eu faço? Tá, é uma série de coisas, eu diria. Eu acho que a primeira coisa que eles julgam são suas habilidades. Então, se você toca instrumento, você tem muita coordenação motora. E além disso, eles também enxergam algumas atividades que você faz que eles também podem oferecer dentro do campus deles. E a principal coisa que eles realmente olham eles olham pro impacto que você causa através das suas extracurriculares. Eu jogo bola, ok. E é só isso? Não, eu jogo bola e eu uso o meu conhecimento pra dar aulas voluntárias em comunidades para crianças vulneráveis aprenderem também a jogar bola. E eu já tive mais de 30 crianças sendo meus alunos nesse processo, entendeu? É você saber algo e você pegar isso e causar um impacto com isso, sabe? Então, não se iluda de que só porque você faz alguma coisa vai ser bom. Não, você realmente tem que causar algo com o que você faz. Enfim, se sua escola não é uma escola que possui muitas oportunidades de extracurriculares, eu acho que vale a pena você ir no Instagram e você pesquisar, extracurricular, coisa do tipo, porque vai ter muita página de pessoas brasileiras que querem aplicar e que vão estar divulgando projetos que precisam de pessoas, projetos extracurriculares que podem ser feitos de maneira online. Seguindo o nosso passo a passo, depois a gente tem as premiações. Na mesma lógica do extracurricular de você ver impacto, nossas premiações, elas também são uma ótima régua para ver o quanto de impacto você causa. Mas mais do que isso, as premiações, elas também servem para analisar como você performa em meios competitivos, esse tipo de coisa. Como é seu funil, sabe? Aqui, quanto mais fino é o funil que você atravessa, mais forte é a sua aplicação. Mas como eu tô dizendo, depende muito da faculdade que você vai aplicar, ok? Porque tem faculdade que é muito competitiva, então isso realmente vai fazer diferença. Mas tem faculdade que, ela não é tão competitiva, então ela não, sabe, isso não vai impactar tanto se você não tiver algo extraordinário nisso. Muitas coisas contam com o prêmio, tá? Inclusive seu 900 mais na redação do Enem contam com o prêmio. O bizu aqui tá em você ordenar. No Common App você vai poder ordenar os seus prêmios e você coloca do mais significante pro menos significante. Você não vai ter espaço para colocar todos, tá? Se não me engano, são só apenas 5 prêmios, o limite que você consegue colocar. E é basicamente isso. O próximo passo aqui, que na minha opinião é o mais difícil, são as cartas de recomendação. Tá, você vai precisar de 3 cartas de recomendação. 2 de professores e uma de um conselheiro, que seria o diretor, o supervisor ou o coordenador da sua escola. O que são cartas de recomendações? São cartas que as pessoas escrevem recomendando você pra estudar fora. Eu professor tal, da matéria tal, conheço fulano de não sei o que, e o fulano é joia. Ok, não é bem assim, mas é mais ou menos isso. Meio que eles estão fazendo um marketing pra te vender pra aquela instituição, basicamente. Eu acho que essa é a melhor descrição que eu posso dar. Pra mim, de
todos os passos de aplicar como um brasileiro, esse é o mais difícil, porque a gente não tem essa cultura de recomendar pessoas, sabe? Tipo, não é muito, sabe? É uma coisa que eu acho que se encontra mais no mercado de trabalho e em trabalhos muito específicos. Mas enfim, esses cards de recomendação são muito difíceis de conseguir e eu acho que é uma das primeiras coisas que você precisa ir atrás quando começa esse processo de aplicação. Porque os professores, eles vão enrolar até o último minuto. E, tipo, não é culpa deles, tá ligado? Eles têm muita demanda. Principalmente porque começa a época de aplicação, ela é junto com a época de vestibular. E, tipo, dependendo dessa escola, o seu professor de ensino médio vai estar muito, muito sobrecarregado pra escrever uma carta. Então, por isso que você tem que pedir com muita antecedência, tá? E outra, ele muito provavelmente vai fazer errado. Tanto ele quanto o seu conselheiro, eles vão fazer a carta errado. A carta precisa ser extremamente específica. Tipo, eu não posso simplesmente falar que fulano é um aluno dedicado. Eu tenho que dar um exemplo, sabe? Eu tenho que especificar. Como eu falei, eu vou fazer vídeo específico. Então, tipo assim, eu vou tentar trazer esse o mais rápido possível antes de todos os outros passos. Ainda tem o seu GPA, que é o seu coeficiente geral no ensino médio. O ensino médio americano, ele tem 4 anos. Então, tipo, eles vão contar com o seu 9º ano na hora de tirar a média das suas notas. E, tipo, isso é uma coisa que não estressa sobre isso, cara. Porque cada um tem o seu cálculo. Eu diria pra você fazer o cálculo das suas notas no próprio sistema brasileiro, porque lá vai de 1 a 4, sabe? Mas aí tem aquela conversão, que a nota deles é a mais, a menos, enfim, é muito chato. O que você vai fazer? Você vai, soma tudo, faz a média dos últimos 4 anos de escola e põe mesmo aquele número, porque eles dão a opção de colocar de 1 a 10, tá? Eles não limitam de 1 a 4. 1 a 4 é o que eles mesmos vão calcular na hora, enfim. Às vezes é bom saber mais ou menos seu GPA médio. Enfim, eles olham para suas estatísticas, mas tipo, ele não é tão importante assim. Ele é importante se você quer uma faculdade competitiva, mas se não for, você tem as extras. E você compensa com elas, sabe? Você compensa com outra parte da aplicação. Você consegue criar todo um sistema de compensação por meio das outras etapas, mas enfim. É muito mais fácil você construir notas boas do que construir um perfil competitivo. Então, com isso, nosso próximo passo são as provas. Existe vestibular, tá? E o vestibular que eles fazem é o SAT, que é uma prova de inglês e matemática. Tem o ACT também, mas eu não fiz o ACT, então eu nem vou falar dele. E, sinceramente, o SAT me parece mais acessível em relação ao local de prova. Enfim, é uma prova de inglês e matemática e não subestime ela. Apesar dela ter poucos assuntos, ela é uma prova genuinamente difícil por causa justamente do tempo. Você tem muito pouco tempo para fazer. Essa prova é separada em 4 partes, que são 2 partes de inglês e 2 partes de matemática. E uma parte é mais fácil que a outra, ou não, tá? Essa prova tem isso. Você sabe o quão bem você tá desempenhando nessa prova pela fase que você pega depois da primeira. Então, por exemplo, vamos começar com a de inglês. Você faz a primeira parte da prova de inglês. Se a sua segunda parte for muito fácil pra você, é porque você muito provavelmente foi ruim na primeira parte dela, entende? A fase mais fácil, ela pontua menos do que a fase mais difícil. E o mesmo acontece com matemática. Se você pega uma fase mais fácil em matemática, isso significa que a sua primeira fase de matemática não foi bem performada. É complicado, não subestima a prova, estuda pra ela. Você estuda pelo Blue Book, tá? O site é Blue Book, eu vou deixar ele na descrição. Porque você consegue fazer muito de simulado, a quantidade de vezes que você quiser. E os simulados, eles realmente condizem muito com o seu desempenho na prova, tá? Outra prova importante que você precisa fazer como estudante internacional é a prova de proficiência de inglês. E aí eu vou te dar uma dica pra você pegar o DET, que é a prova do Duolingo English Test. É uma prova muito mais fácil, você faz online, você consegue estudar através do próprio Duolingo, né? Faz os simulados pelo próprio Duolingo. É uma prova mais acessível e principalmente é uma prova que você consegue isenção, você consegue não pagar por esta prova. Você só precisa que um professor muito legal consiga preencher um formulário pedindo uma prova gratuita pra você, que o Duolingo vai liberar. Então por isso que eu recomendo sempre fazer o Duolingo English Test, mas você tem que ver, por exemplo, se você quiser aplicar para University of Michigan, eles não aceitam o Duolingo English Test, eles têm a prova deles, tá? Que é o Michigan English Test, se não me engano. E talvez eles aceitem o TOEFL, eu realmente não me lembro disso. Mas é só você realmente pesquisar, porque tem faculdade que não aceita, a maioria aceita, tipo, as Ivy Leagues aceitam. Agora a gente vai pra outra parte, né? O próximo passo, que seria sua história e suas motivações. História e motivações, o que isso significa? Isso significa redações. Você vai precisar escrever muito. Principalmente se você for aplicar para muita faculdade, você vai precisar escrever bastante. Tem uma redação que é uma redação que serve para
todas, que é a redação de personal statement. Você tem vários temas para você conseguir falar sobre, mas é basicamente uma redação que fale sobre você, sobre quem você é, que mostre sua história, que mostre você. Tipo, que você leia e fale, caramba, este sou eu. É uma redação muito difícil porque ela precisa ser específica. Ela tem uma maneira de se escrever que não é random, sabe? Tem um site que eu vou deixar aí, que é o College Essay Guide, que você pode ler várias redações de personal statements pra você entender mais ou menos o que eu tô falando, mas, tipo, e é uma coisa extremamente única. Tipo, é um tipo de coisa que eu recomendo você começar a fazer com 3 meses de antecedência de aplicar. Motivações, o que seriam? Bom, motivações que eu quero dizer é que tem umas redações que você vai fazer que são específicas da faculdade. O personal statement é pra todo mundo. Só que, tipo, se você aplica pra uma faculdade, algumas vão pedir redações adicionais. Algumas vão estar como opcional, mas não se engane, nada pra estudante internacional é opcional, você vai ter que fazer. E você vai ter que escrever sobre qualquer coisa. Tem as muito famosas são as Why Us, né? Por que nós? Por que essa nossa faculdade? E você vai ter que escrever por que você escolheu aquela faculdade especificamente. E elas também têm suas maneiras, suas nuances de como devem ser escritas. Tipo, apesar de não ter regra, meio que tem uma incidência na maneira de escrever em redações que sucedem nesse tipo de tema, sabe? Então, isso que acaba pegando, mas no College Essay Guide tem, tipo, tudo, sobre todos os temas possíveis. Meio que isso é o núcleo da aplicação, são essas etapas, né? Tudo isso junto tem no final se conectar e fazer sentido de alguma forma. E é uma coisa que você só vai perceber quando você estiver aplicando. As coisas precisam estar conectadas, sabe? Porque você praticamente está vendendo uma narrativa por meio de todas essas etapas que eu falei. E no final essa narrativa precisa fazer sentido. Bom, e é isso. Eu fiquei devendo só a College List, que é a sua lista de faculdades que você vai aplicar, porque você tem que pesquisar e tudo mais. Mas isso eu realmente vou trazer um vídeo separado, porque esse negócio é muito chato de se fazer. Então tudo isso você faz pelo Common App, tá? Que é a plataforma que você usa pra aplicar. E se você realmente estiver pensando em aplicar, eu recomendo que você abra o Common App, sei lá, hoje, amanhã mesmo, e já crie sua conta. Agora, se esse esforço todo vale a pena, depende muito do que você quer fazer, cara. Porque, tipo, depende das suas motivações pra estar aplicando. Tem muita faculdade que eu particularmente não acho que vale a pena e que eu acho até injusto, porque, tipo, esse processo de aplicação é algo que as pessoas monetizam muito em cima, criando mentorias, esse tipo de coisa. E aí você paga muito caro por uma mentoria pra, no fim, te mandar pro equivalente de Chique Chique Bahia, entendeu? Só que, tipo, em outro país. Você acaba indo pra uma instituição que não é tão boa, que existe, tipo, milhares brasileiras que são infinitamente melhores e que fica num lugar muito longe. Tipo, vamos lembrar que não é apenas sobre ir pra uma instituição legal, é sobre você passar por um processo de mudança radical, sabe? Completamente abrupto pra um país completamente diferente. Então, tipo, você não pode ir simplesmente pra qualquer lugar. E também depende principalmente da bolsa que você vai ganhar. Mas por hora é isso, e aguardem os próximos vídeos. Eu vou tentar trazer em ordem de importância em relação a tempo, no que é urgente de se fazer o mais rápido possível, se, tipo, tudo que você tem são as informações desse vídeo e um sonho. Então, tchau, tchau.